Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Joycast, o podcast da Igreja Joy. Hoje a gente está começando uma nova série, Rumo à Maturidade. Uma série que a gente vai estar comentando de uma forma diferente as mensagens dadas no sábado. Então aqui a gente vai estar em uma forma de conversa, né? Aberta, Uhum, diálogo, aplicação prática. A gente vai estar conversando sobre o que foi abordado no culto passado. E hoje o tema ele é muito importante, uhum. extremamente importante. Muitas pessoas elas têm saído de igrejas por conta de conflitos, por conta de problemas, e muitas pessoas têm se tornado desigrejadas, que é um dos temas que a gente vai estar abordando hoje. O Uhum. tema de hoje é Igreja Tô Fora. Hoje a gente vai falar da igreja que, embora seja extremamente amada por Jesus, ela é também falha, porque ela é formada por pessoas falhas, né? Uhum. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar aos pastores: existe alguma igreja na Terra sem nenhum problema? Tem alguma igreja que a gente possa ir falar: meu Deus, essa igreja aqui é perfeita? O Israel tá falando na terra, porque a gente aqui nos bastidores É, estava conversando, aí eu falei assim: tem uma igreja perfeita, que é é a para você igreja não dar essa triunfante, resposta. triunfante que está no céu, é essa igreja perfeita. Se você quiser uma igreja perfeita, tá aí a solução, né, Márcio? É É verdade. só ir para o céu, sem ser, ir para A igreja que encontrar vai ser Jesus e tá tudo buscada certo. por Jesus, né? A noiva que vai ser levada. Essa é. É. Agora, se tem uma igreja na terra perfeita, a gente pode ver aí para mandar o currículo para ela, É, onde que tá esse. eu quero ir também, quero visitar. Eu não posso ir, que se eu for, aí eu vou levar o pecado para a igreja, né, É, Márcio? porque todos nós somos falhos, né? É. E a gente, nós sendo falhos, a gente vai acabar atritando com outras pessoas. Sempre vai ter atrito, sempre vai ter confusão, porque nós somos pecadores, né? A igreja falha por causa disso, né? Mas a gente tem a esperança que no céu, né, quando a gente estiver livre do pecado, e a igreja vai estar totalmente santa, né? É, o, nós temos visto nos últimos tempos um aumento muito grande de pessoas que saem muitas vezes da igreja de forma definitiva, né? Uhum. Ou seja, não só eles se ficam insatisfeitos por estarem naquele ambiente, mas e talvez ir para outra igreja, mas eles às vezes falam assim: eu não quero mais estar em nenhuma igreja. O que são os desengrejados? E outra pergunta também que eu posso fazer: existe algum motivo válido para você sair de uma igreja, né? E aí? Se você olhar do ponto de vista, né, da composição do que é a igreja, que é uma assembleia, é um corpo, seria o corpo de Cristo, seria o ajuntamento de pessoas, você vai ver que, pela própria natureza da igreja, do lado humano, ela é composta de gente como a gente, que tem qualidades e defeitos. E, obviamente, né, como não existe igreja perfeita na Terra, cedo ou tarde as pessoas vão ter que se ajustar. E aí precisa maturidade, nós vamos até depois discutir com isso. Então, infelizmente, a gente vê que certas pessoas elas não entenderam a natureza da igreja, Uhum. a razão da igreja existir, que ela é uma extensão, né, de Deus, que ela é algo que foi idealizado por Deus, né, e dado, iniciada pelo Espírito Santo a partir de Jesus, mas ela é composta por pessoas de carne e osso que têm problemas. E, obviamente, com os problemas, se nós não soubermos resolvê-los, seja com a liderança, Uhum. seja entre os irmãos, seja nos ministérios, eventualmente vai ficar difícil de congregar, difícil de se associar com as pessoas. Mas o remédio é a graça de Deus, né? O desafio é saber conviver com as nossas diferenças e imperfeições, visando a glória de Deus. Uhum. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm esse desejo de acertar, de lavar as roupas, né, sujas, de jogar água suja do bebê e não o bebê. Uhum. Então é por isso, infelizmente, que as pessoas saem da igreja e existem igrejas que não deveriam agir como agem, Sim. pastores e líderes que não vivem o que pregam, Uhum. Uhum. às vezes se calam diante de uma injustiça, às vezes, como já vimos líderes sendo cobrados e descredenciados ou simplesmente,
como eles falam, cancelados, Uhum, porque eles se calaram diante de uma pedofilia, se uhum, calaram diante de um abuso, esconderam o pecado da igreja, quando eles deveriam expor e juntos procurar a cura. uhum. Por não haver essas coisas, Israel, eu penso que dá motivo, É. né, Uhum. justifica ou explica, não deveria saírem da igreja de um modo geral, Sim. né? Mas acontece ocorrendo porque alguém se calou, alguém errou, alguém não se arrependeu e não houve uma mediação adequada e às vezes o coração duro, né, pastor Sim. Juliano? O coração duro é que Perfeito. faz isso e acaba que a pessoa se isola e resolve de uma forma não sábia, errônea e eu diria até pecaminosa deixar a Sim. igreja, que é a extensão e a multiforme sabedoria de Deus para ele estar nela, habitar nela. Uhum, uhum. É até uma forma de fuga, né? Porque às vezes é É, mais fácil você, para resolver esse problema, às vezes é mais fácil você sair da igreja. sim, Porque tratar com pessoas, curar feridas profundas é difícil. E às É vezes as pessoas difícil. simplesmente preferem fugir, é a rota mais fácil. Só que eu acredito que não é aquilo que Jesus quer pra gente, né? Porque uhum. Jesus quer que a gente um afie o outro, né? E quando a gente abandona a igreja e sai da igreja, não tem como a gente melhorar, porque a gente não É, vai ter, a gente não vai ter outra pessoa. A igreja é comunidade, né? é, É, é. Eu sempre falo que o nosso desafio é, na vida como um todo e na vida espiritual também, é a gente sempre fazer opções pela maturidade e pelo crescimento e não pelo conforto. Sim, uhum, Então a gente vive numa cultura que busca soluções indolores para os exato. problemas. E não existe solução, não existe cura sem dor, sem sofrimento, sem é, pagar o preço. Não tem crescimento sem Não sofrimento, né? tem crescimento. Não, É, a é, dor é o preço que a gente paga pelo crescimento. exato. Quando é, o corpo está crescendo, ele sente dor. Isso faz parte do crescimento, do processo de crescimento do corpo. Então, o organismo que cresce, ele naturalmente ele vai sentir dor, mas você está num relacionamento, você está no emprego, você está no ambiente, quando você começa a sentir pressão, a primeira resposta, sobretudo para essa geração nossa, é uma resposta de fuga, como você falou. é, Enquanto que Deus está chamando a gente para o crescimento, e crescimento envolve perseverança, envolve é, permanecer, envolve continuar, envolve. Eu sempre dou exemplo de pequenos grupos. Sim, Então, porque eu já vi muitas vezes isso. A pessoa está lá frequentando um pequeno grupo e chega para mim e fala: pastor, eu não quero mais frequentar aquele pequeno grupo. Por quê? Ah, porque o meu filho não se dá bem com o filho do Beltrano, da fulana. Tudo bem, claro que tem vezes que a mudança é necessária, a gente sim, sabe sim. que é, existem variáveis, eu não estou aqui sendo muito simplista para solucionar um Sim, problema que às vezes é complexo. Mas, ok, você está tendo um problema ali, então ao invés de sair, né, e talvez adiar o problema, mudar o problema de casa, tenta resolver o problema. Ensina o seu filho a perdoar, ensina o seu filho a aceitar o outro, ensina o seu filho a compartilhar o brinquedinho dele, ensina o seu filho a ser mais respeitoso. Só que a gente, às vezes, não quer pagar o preço e a gente prefere sair para não ter que encarar é, essa parte é. dolorosa do crescimento. Eu tenho um exemplo muito pessoal, que não é da igreja, mas uma das imagens da igreja, que é a noiva, né? Uhum, Que se assemelha a um casamento. Papai foi divorciado, né? Ele já morreu, mas um dia, mesmo ele sendo muito bem casado no seu segundo casamento com uma outra pessoa, mas um dia ele vendo a dor dos filhos, a dor causada na família, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e falou: Filho, se eu soubesse que eu ia ter causado tanta dor, que seria tão difícil, uhum, eu não teria me divorciado. uhum. Era mais fácil lutar dentro do casamento. Então, se certas pessoas que a gente entende, Sim. a gente se compadece, a gente se ouvisse cada razão, né? Poderia ser que muitas delas iam tocar o nosso coração, dá para entender o porquê você deixou aquela igreja. Mas ela poderia procurar uma outra, Uhum, exato. ou poderia lutar dentro daquela que ela estava, que às vezes o problema que ela estava tendo lá, ela vai encontrar na outra. é. Imaginando que a gente volta um pouco ainda ao tema, na igreja estou fora, que
E igreja pode ser vista sobre vários prismas, a imagem da igreja, né? A Bíblia tem inúmeras imagens, mas, por exemplo, a igreja é a família de Deus. Uhum. Igreja é o povo de Deus. Igreja é o rebanho de Deus. Igreja pode ser um edifício, mas um edifício construído por Deus. Uhum. Então você não pensa na sua família como família, simplesmente você tem um conflito, você fala, você não é mais meu filho, ou você não é mais meu pai. É incabível pensar isso. Mas na igreja a gente pensa assim. Ou trabalho, né? Você se frustra no trabalho, você não vai chegar porque você se frustrou no trabalho e falar, agora eu não vou Não é? mais trabalhar, porque não, É. você precisa daquilo. Sim. Se falar, mas a igreja, você precisa da igreja. Por mais que você não Sim. assuma, não tenha ganhado a consciência de que a igreja é uma necessidade para você, É. é fundamental, você precisa dela, né? É. Eu estava Concordo. ouvindo uma reportagem de uma pessoa que foi num safari na África, um safari que eles chamam de on foot. É um safari que faz a pé. Você imagina só. Nossa. E Vamos lá, Israel? a primeira instrução do cara Correio do Leão. a primeira instrução do guia lá foi, na África do Sul, permaneçam juntos, Ah, sim. Sim. porque os animais veem vocês como manada. E o Hum. predador, ele tem dificuldade de atacar a manada. Por isso que a Ele Bíblia fala ele busca do quem tá leão que sozinho. ruge, porque ele Aham. tenta assustar uma presa, lá quando a presa foge, ele vai Sim. e abocanha. E o cara até brincou, a única coisa que corre na savana é presa, então não corram, né? Não corram. Ou é o predador ou é a presa que está correndo. Uma imagem É, interessante. Mas é isso. Uma pessoa desigrejada, num determinado momento, que é cristã, que se Sim. decepcionou, o discípulo de Sim. Jesus se decepcionou, está sem uma comunidade, ela é uma presa muito fácil É. pro diabo. É uma presa muito fácil. Ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai Sim. ser atacada, e a Bíblia fala de devorar, né? Márcio está É. usando esse exemplo aí. É. E sem falar, Juliano, que a igreja não é um lugar só para eu receber, para Uhum. eu ser um espectador, para eu ser alguém que assiste Um um espetáculo, um ou consumidor. um consumidor. A igreja é um lugar onde eu atuo, onde eu exerço meus dons, aonde eu contribuo, aonde eu passo, né, a exercer a minha identidade a qual eu fui chamada para ser luz, para ser bênção. Então, se eu saio dessa igreja e provavelmente eu vou me isolar das outras pessoas, como é que eu vou exercitar o meu dom? Exato. Como é que eu vou dividir aquilo que Deus me deu? Como é que eu vou abençoar as outras pessoas? Ah, mas tem outro jeito. Sim, mas a igreja foi colocada por Deus para, através desse corpo, né, edificado por Uhum. Deus, a gente possa crescer nos dons e servir, né? E Fora da igreja fica como um instrumento desligado. Perfeito. cada pessoa no corpo, a igreja é um Perfeito. corpo, né? É importante, né? Cada pessoa tem sua função. E quando as pessoas simplesmente não fazem a sua função, o corpo sofre. Sim. Né? Uhum. O corpo sofre. Pense no nosso corpo Então precisa. humano. Se a gente perde um rim, já faz uma diferença. Perde um Uhum. pulmão, se perde outras partes, já começa a morrer. O corpo começa a morrer. Sim. E muitas vezes a gente vê irmãos que desistem da igreja, porque realmente a igreja muitas vezes fere as pessoas. Sim. E eu diria mais, teologicamente falando, a rigor, não existe desigrejado. Sim. Uhum. Paulo fala que todos nós fomos batizados num só corpo, Num pelo só corpo. mesmo Espírito. Exato. Então nós já pertencemos à igreja. Deus não salva indivíduos simplesmente. A salvação é pessoal, mas ela não é individual. Deus Salva a salva um igreja. povo para si. Exato. É. Então, querendo ou não querendo, quando eu sou salvo pelo Senhor Jesus, eu já sou incluído num corpo. Eu já faço parte da igreja. Ah, tá. Não, eu não estou falando da igreja, dessa igreja, da igreja invisível. Estou falando da igreja visível, da estrutura, da organização, não do organismo. Ok, mas aonde que você Mas encontra? as pessoas da igreja invisível estão lá na igreja Exato. visível. Onde que né? você encontra as É. pessoas que fazem parte? Na igreja local. Na igreja local, na igreja Representação visível. visível. Entendeu? E aí faz sentido o que você está dizendo, que essa pessoa, ela não beneficia, não é beneficiada, ela perde o seu propósito e ela é igreja. Então ela está perdendo os Uhum. direitos
e os privilégios, está perdendo os benefícios de Deus porque ela não É. está congregando. E ela se afeta Ela se e afeta. afeta a igreja também. É, Uhum. falta É. a ajuda dela e ela não recebe a dos outros, sendo igreja Porque eu acho que muitas Sim, vezes sim, a de gente acha casa. que a gente é autossuficiente, né, na Aham. nossa fé. A gente acha que a gente não precisa de outras Eu pessoas acho para que é ter isso. uma No fundo caminhada. é isso. É. E que a gente pode simplesmente, às vezes, assistir pregações online e falar, não preciso ir para a igreja. Eu estou aqui, estou sendo discipulado à distância, é AD. É. Mas o discipulado é andar junto, né? Como é que aquela pessoa que está te discipulando, ela não te conhece? É. Ela não sabe, ela não tem como te exortar, te corrigir. Você vai se corrigir e a Aham. gente é cego para os nossos erros, né? É. E para mim tem o semi-desigrejado. Sim, tem É, esse também. é o semi-desigrejado. É a pessoa que vem para prestar um culto. Eu não vou nem, porque às vezes eu falo assistir ao culto. As pessoas falam, eu tenho que vou assistir o culto. A pessoa vem para prestar um culto no domingo, no nosso caso aqui no sábado, que os cultos são no sábado, e ela não se conecta com a igreja. Então é uma pessoa semi-desigrejada. Ela Sim. ela está cultuando com o povo de Deus, mas ser Mas- parte da mas ela não igreja tá não é vivendo só. a igreja, né? Exato, não É. está vivendo a igreja. É um semi-desigrejado. É. Talvez seja a mesma condição da pessoa que hoje tá na moda, né? O membro online. A Sim. pessoa que está acompanhando cultos à distância na frente do computador dela. Não é muito diferente, né? O desigrejado do semi-desigrejado que só frequenta. O projeto de Deus não é que a pessoa participe de um culto público de adoração. É que a pessoa seja membrada de fato da igreja e viva como igreja, uns aos Participe outros. do corpo, né? É. Seja ativo no corpo. Exatamente, na imagem do corpo de Cristo, né? É. Crendo e vendo que existe o aspecto individual da sua oração particular, sua devocional, sua vida com Deus em casa, onde você estiver, você está em comunhão com Ele, mas aquela presença também espiritual Uhum, de Cristo, através do Espírito, se dá no corpo também. sim. A ceia do Senhor não é individual, é coletiva. Os louvores, toda vez que você vê na Bíblia, é por centenas e milhares e miríades de anjos. Uhum, Então é uma coletividade. E quando os santos, que somos nós, os cristãos, adoram a Deus, há uma união entre o céu e a terra naquele momento. Há um culto que transcende até aqui e agora, mas é a partir do aqui e agora, perfeito. da reunião. Sim. Então esse é um benefício que, infelizmente, pessoas que deixaram de congregar não estão tendo. Eles estão limitando-se, como nós já falamos, na sua vida com Deus individual, perdendo momentos irrepetíveis Uhum, da uhum. presença, da unção, da visitação de Deus na igreja. Tem o salmo que fala como é bom e agradável que os irmãos vivam Exato. em união. E no final o salmista fala: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então existe um mover sobrenatural de Deus, diferente de Deus, Sim. quando nós vivemos como igreja do Senhor, como corpo de Sim. Cristo, uns aos outros. Sim. No texto que a gente trabalhou no culto passado, Uhum. 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 9, Paulo está escrevendo para uma igreja como a nossa igreja, como todas as igrejas, cheia de falhas, Sim. cheia de problemas. Mas a gente vê que essa igreja ela é amada pelo Senhor, Uhum. amada pelo Senhor profundamente, e que o Senhor a vê como santificada, como agraciada, mesmo ela cheia de falhas e problemas. O que essa passagem ela nos ensina como membros dessa igreja? Porque muitas vezes a gente vê os problemas e a gente é muito fácil de apontar o dedo, né? De reclamar. Mas olha como Deus, como Jesus vê a igreja, né? E aí? Eu acho que o desafio nosso é amar a igreja por aquilo que ela é, pela natureza dela. Não amar a igreja que atende às minhas expectativas. Sim. Então, assim, eu amo a igreja até que a igreja supra Supra as minhas necessidades. Essa não é uma relação correta. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, eu amo a igreja porque a igreja Joy tem tal coisa. Porque o ministério infantil, ou porque o culto, porque o louvor, porque a pregação. E eu falo, ótimo, isso é muito bom para a gente, para o pastor, saber que as pessoas amam a igreja por uma determinada coisa que a igreja faz.
Mas o problema é perigoso porque se um dia a igreja parar de fazer aquilo que ela está fazendo e por aquilo que ela é amada por essa pessoa, Sim. talvez a pessoa pare de amar a igreja também. Então não Uhum. tem problema amar a igreja porque a igreja faz alguma coisa. Mas o nosso amor pela igreja tem que transcender aquilo que a igreja faz e que a gente gosta, né? É amar a igreja porque Cristo ama a igreja. E Uhum. porque a gente ama Cristo, né? E porque a gente ama Cristo. E E não tem por como amar amar, e não Cristo, tem como amar Cristo, o noivo, e não amar a noiva. É a mesma coisa que você falar pra mim, Juliano, cara, eu amo você, mas eu detesto a Thaís. É. Eu vou olhar pra você e porque falar, você não gosta de mim então? exato. Você não gosta da minha noiva? Você não gosta da minha esposa? Então é complicado, é como se a gente falasse assim pra Jesus, Jesus, eu amo você, mas você ama muito mal, né? É. Como que isso... E às vezes a gente fala muito, ó, nós temos que ser mais parecidos com Jesus. Só que Jesus amava a igreja. E a gente esquece dessas coisas. A gente quer ser parecido com Jesus, mas não quer amar o que Jesus amava. Ou se doar como Jesus se doava, né? É. E nesse exemplo, pastor Juliano, é interessante, porque eu vou até mais a fundo. Vou pegar a Elaine mais como exemplo, né? Para não ser mal interpretado. Mas é como se eu falasse para a Elaine, eu amo você, Elaine, mas odeio o seu pé. Aham, sim, Então é a questão exato. do ser, a identidade. Então eu amo a igreja porque a igreja é a família de Deus, porque a igreja ela é o objeto do amor de Deus, porque a igreja é composta por homens e mulheres, do qual ele deu o seu sangue, Uhum, de uhum. todas as raças, tribos, povos e nações. A igreja é o povo que Deus divide, manda o seu espírito. Então eu vou mandar a igreja porque ela é o carisma de Deus, Sim. é o povo de Deus, a imagem de Deus que ele deixou entre nós. Então a igreja somos nós. Então ele ama Sim, incondicionalmente e nós temos que procurar amar incondicionalmente. E se nós formos olhar a esse exemplo, que o cumprimento da lei é Cristo e que Cristo resumiu de uma forma muito prática aos 10 mandamentos, ou as leis de Deus, em duas, amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos, o que é a igreja, na verdade? Somos nós, é amar o próximo. sim, sim. Por isso que a gente tem cuidados da igreja com maior cuidado, Uhum. porque é como família. Então, a gente deve amar a igreja porque ela é composta de gente que são os mais próximos, Uhum. sem deixar de amar os outros. Sim. Mas é assim, então eu amo a igreja porque é o mandamento, é o meu próximo. Uhum. E é a extensão divina da natureza de Deus, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que todo conflito começa dentro da igreja e também fora da igreja porque a gente se ama mais do que a gente ama as outras pessoas, né? Porque se a gente amasse as outras pessoas como a nós mesmos, a gente ia tentar, porque a gente costuma se autopreservar, né? Sim. De tudo, a gente foge, a gente reclama, a gente briga pela gente, mas muitas vezes a gente não faz pelo próximo, porque a gente não ama o próximo como a nós mesmos. E eu acho que é uma atitude, assim, você falou do orgulho da soberba, né? Acho que tem muito Uhum. disso, de você não amar a igreja, apesar das falhas dela. E a Sim. gente se coloca numa posição até de superioridade em relação ao próprio Senhor Jesus. Ele sim é santo, ele sim é puro, né? Os olhos dele são como labaredas de fogo. E apesar disso, de toda a santidade e glória dele, ele olha para sua noiva do jeito que ela é hoje e ele a ama. Quem sou eu, com as falhas que eu tenho, para olhar para a igreja e falar, não, você tem muitos erros, eu não consigo amar você Sim. por causa dos seus erros, né? Você fala da igreja, não existe nenhuma outra instituição no mundo que a Bíblia diga que Jesus comprou não com prata, não com ouro, mas pelo sangue precioso dele. Né? A igreja é a esperança do mundo. Não existe nenhuma outra instituição do mundo que ofereça esperança para o mundo a não ser a igreja. Né? Eu abri um texto aqui, eu vou pedir licença para ler, que está lá em Efésios 1, de 22 a 23. Fala assim, ó, e Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha só, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas
em toda e qualquer circunstância. A Olha, igreja é a plenitude de Cristo. você Você vê. fala, Sim. mas como, Como Deus? cheia de Como que a falhas. Joy, cheia de É. falhas, a igreja de Corinto, cheia de falhas, é a plenitude Hum, do Cristo? é. Então é É. muito E forte mesmo isso. cheio de falhas, a gente vê que Deus age através da igreja. Uhum. Deus faz obras maravilhosas que a gente para pensar e fala, como é que isso aconteceu? Nós somos É. falhos, pecadores, e Deus, a graça de Deus é derramada sobre a igreja. Mas quando a gente está em comunidade, unido, né? Não separado e segregado da comunidade, mas quando a gente está unido. Nessa nova série que a gente está começando, Rumo à Maturidade, a ideia é que a gente fale um pouco do que é ser um cristão maduro, né? Uhum. Do que é ser um cristão maduro, na opinião de vocês? O que é ser um cristão maduro? E também, qual é o que um cristão maduro, como é que o cristão maduro lida com as imperfeições da igreja? É, Né? é o caso da pregação, né, onde mostra as incoerências, incompletudes da igreja de Corinto e que mostra que eles amavam o Senhor, mas ainda eram levados por todo o vento de Uau. doutrina, Uhum. eles seguiam líderes às vezes, nisso Paulo não vos louva, porque eles tinham partidos, Uhum, uhum. Sim. dissensões, eles tinham as questões não essenciais e eles acabavam favorecendo certas coisas e valores, mas a gente percebe que o crescimento é necessário, porque um crescimento tem que ser bem ajustado, e o cristão deve almejar ser maduro, né? E isso é o crescimento, para não ser levado por qualquer vento, para não entrar numa dissensão, para poder, naquele momento de crise, É. naquele momento de disputa, ele ter sabedoria, né? Uhum, Que uhum. vai além do conhecimento, já ouvimos as mensagens aqui, sabedoria para lidar com aquele problema específico. Sim, sim. Se colocar no lugar da pessoa, ver aquilo Sim. não de forma egoística ou narcisística ou de próprio interesse, mas Uhum. procurar o interesse do corpo, e com a maturidade em Cristo ele vai se diminuir para que Cristo cresça e que o corpo seja valorizado, Uhum, que a uhum. igreja do Senhor seja aprovada, que a glória seja dada. Então, o cristão maduro, ele, novamente, ele é altruísta, ele pensa no outro, no bem do outro. Uhum. Ele não vai ficar julgando, ele vai procurar ser uma bênção, ainda que ele tenha que usar ferramentas de correção, de encorajamento, de chamar para o lado, mas o alvo é sermos maduros para poder lidar com as dificuldades que vão acontecer no corpo através do crescimento. Perfeito, perfeito. É. Você falou uma coisa, Márcio, eu concordo. O objetivo da vida cristã é esse. Não é só nascer de novo e É o permanecer ponto de partida, um né? bebê, É. né? É o ponto de partida. Porque o destino é a maturidade, Sim. é o crescimento. Paulo fala aos Efésios, eu acho, que a gente tem que chegar à estatura de Cristo, né? Então, e o nosso desafio como líderes é guiar a igreja na direção da maturidade. Isso é fazer discípulos. Hum. Jesus não Sim. falou só evangelizem e as pessoas vão se converter. Ide evangelizai. Não, a evangelização é parte do nosso chamado. Mas o chamado principal, até o imperativo grego de Mateus 29 é fazei Fazer discípulos. E Sim. fazer discípulos é conduzir pessoas na direção da maturidade. E eu concordo com o Márcio, para mim, o termômetro da maturidade cristã é o amor. Com toda certeza. Coríntios, né, que a gente vai tratar, o clássico capítulo 13 de Coríntios, fala muito sobre isso. É o amor, a capacidade que a gente tem de amar a Deus De negar sobre a si todas as mesmo. coisas e amar o próximo. Né? Porque amar o próximo é negar a si mesmo também, muitas vezes. Também. Grande parte das vezes é negar a si próprio. É porque a gente às vezes fala de amar a Deus e separa o amor de Deus com o amor do próximo. Não, amar a Deus significa eu ter as minhas disciplinas espirituais, minha Sim. devoção tal, e amar o próximo é amar o próximo, agir, atitudes. Mas a conversa de Jesus com Pedro é interessante,
Porque Jesus pergunta para Pedro lá, acho que é João 21, João 21, eu acho. 21. E ele pergunta para 3, Pedro, 2. Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro, eu amo, eu amo, eu amo. E Jesus falou o quê? 3 vezes para ele. Sim. Então cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, Não cuida tem do meu como rebanho. separar, né? Não, então ele está falando, ó, você me ama, Pedro? Então demonstra que me ama É. amando a igreja. Eu acho que a única forma da gente amar a Deus e demonstrar o amor de Deus é amando a igreja, amando Sim. o próximo, né? É. Que está na nossa frente. Porque É. como é que a gente vai dizer que ama a Deus se a gente não ama quem está perto, né? É o que Deus quer que a gente pense, que Deus- exatamente isso. É. Exato. Eu acho que o ciclo natural da vida, né? Você tem um bebê, ele vai crescer, passar pela adolescência, ele vai passar de bebê para criança, vai começar a aprender as coisas, vai ter muitos erros, aí vai para adolescência, muitos erros, mas ainda já tem uma cabeça melhor, já chega à idade madura de jovem assim, né? Mas ainda com muito a aprender, é o Uhum. ciclo natural da vida. Uhum. Porém, a gente vê que na igreja, muitas vezes, essas pessoas não passam pelo ciclo natural Sim. de crescimento espiritual. Elas se estagnam. Seja por muitas igrejas, às vezes, só darem o leite, É. né? Ou seja, pela própria pessoa que não quer crescer, né? Não, É. não busca o Senhor. Falando nesse crescimento, né, Israel, eu estava ouvindo hoje um outro podcast do Sproul, e o Sproul falava o seguinte, que um dos grandes inimigos do crescimento da fé cristã é aquela questão que até foi colocada como encorajamento, leia a Bíblia em 15 minutos por dia e você lerá ela, né, inteira num ano. Mas ele falou, esse é um dos maiores erros. Ninguém Uhum. vai conhecer a Bíblia só lendo 15 minutos por dia. A A gente passa muito tempo fazendo muitas outras coisas, 15 minutos não é nada. É. Então, agora, é essencial ler a Bíblia, Sim. Só uma série do Netflix já é um. né? Porque eu acho também que a gente lê a Bíblia para cumprir a meta, né? É. Ou seja, eu tenho Não, que mas- ler ali meus 3 capítulos, que geralmente os planos anuais são de 3, É. né? 3, 2, por aí. Então. Então eu li, mas você não leu com profundidade. Não. Você não quis saber o que o texto está falando. com você. Crescimento espiritual, ele só vai existir conhecendo a palavra de Deus, Uhum. orando, Perfeito. Sim. né? E isso não dá em 15 eu acho que minutos. considerando também a palavra como o alimento verdadeiro, É. né? Não só como uma leitura, como um livro secular que a gente pode Sim. ler, mas Não. como aquilo que nos dá vida, né? Comer e devorar, né? É. Deixar entrar em você, né? Lutero falava que se ele não lia e não orava 3 horas por dia, ele ia ser derrotado aquele dia pelo inimigo. É. Fast food, não é fast food não, o não. crescimento. Por isso que a Bíblia usa muito o termo meditar. Aquele que medita, aquele que medita, aquele que medita. Sim. Porque. Ato de Não é só ruminar, ler, né? Exato, não é é só ler. ruminar, é pensar sobre aquilo, é você, como que essa palavra ela pode se aplicar ao longo do meu dia, é você pensar nessa palavra durante o seu dia, isso é meditar, não é É. você ficar lendo. Quando Deus fala para Josué, medita no livro dessa lei dia e de noite, tá falando para ficar lendo dia e noite, Torá, né? Ele tá falando para ruminar, aquilo tem que, Aquela mensagem tem que processar. exato, tem que processar aquilo, não é E dar só... vida, né? Criar vida na gente, né? Não só ler. Então eu tenho muito cuidado com essa questão também dessa leitura. Sim. Outro dia, É menos pior, né? Pelo menos ler. Né? Eu acho que Entre pelo isso, menos não leia. leia, porque a palavra tem mas- poder. Exato. outro dia dentro da igreja, eu orava que alguém, naquele dia, pudesse ter um encontro com Cristo. É uma coisa muito comum dentro da igreja a gente falar isso. Aham. E eu creio que muitas têm. Mas eu especificamente vi uma que chegou e falou o seguinte: ore por mim. Alguma coisa no meu coração é muito duro, é muito ruim. E Deus deu aquele entendimento. Sim, nós vamos orar porque Deus é especialista em coração e Ele transforma o coração de pedra em carne. E naquele momento, com a palavra de Deus, porque esse é um texto de Aham. Ezequiel, a pessoa foi tocada, ela entendeu. Então você vê o poder da palavra e aí vem o crescimento. Pela palavra, Deus criou tudo pela palavra, Ele transforma pela palavra, a ação do Espírito vem através da palavra, nunca contra a palavra, é a palavra que vai dar o crescimento que a gente precisa até para a pessoa viver nessa igreja, sendo uma bênção e não ficar ostracizada ou isolada em casa Uhum. por uma mágoa, por uma ofensa, Uhum.
ou por uma pessoa que não foi leal com ela, Sim, sem entender, né, Sim. como Deus trabalha essas sim. coisas. Não Estagnando o crescimento dela. Porque não tem como a gente crescer isolado, né? hum, Não. Como o pastor Márcio falou. Não tem como a gente crescer sem comunidade, né? Ou a gente vai crescer errado, pro lado errado, né? É. A gente precisa estar dentro da igreja, estar dentro, porque é dentro da igreja que a gente vai ter as dificuldades, porque às vezes a gente quer uma igreja sem falhas, né? Como a gente falou aqui no início. Uma igreja que não tem problema. Mas numa igreja que não tem problema, como é que você vai crescer? Uhum, A uhum. gente, Deus muitas vezes nos coloca nos desertos da vida e situações para que a gente aprenda com aquilo ali, Sim, para que a gente seja aprovado, para que a gente melhore, para que a gente entenda, né? É assim que a gente cresce, né? perfeito. É, porém, como a gente já falou antes, muitas pessoas saem da igreja por feridas profundas, né? Uhum. sim. E muitas vezes são saídas justificadas. Não que a permanência dela seja Sim. fora da igreja seja justificada. Mas o que vocês diriam para uma pessoa que hoje, que está nos assistindo, que está completamente ferida, alma totalmente ferida por uma igreja que ela passou, e ela não quer voltar para nenhuma igreja, não quer pisar o pé na É. igreja? O que vocês diriam para essas pessoas? Hum, Falar para elas que a igreja também feriu Jesus, Sim. né? Jesus foi crucificado por nós. Pela igreja. Ele foi ferido pela igreja. Então Jesus sabe o que é ser ferido pela igreja. Ele foi ferido pela igreja dele, ali que ele começou, com 12 pessoas. Muitos o Sim. feriram. Judas o feriu, Pedro o feriu, né? Todos os discípulos, ali no momento que ele mais precisou, todos eles feriram Jesus. Então ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é ser ferido por amigos próximos, por pessoas queridas. Então ele conhece. Agora, o desafio eu acho que são dois. Primeiro, olhar para o espelho e entender que todos nós somos pecadores. Quando eu me esqueço de olhar para o espelho, eu me esqueço de que eu tenho muito daquilo que eu aponto de erro nas pessoas. Sim. Então, primeiro olhar para o espelho e saber eu também sou um pecador. Talvez eu não tenha falhado do jeito que falharam comigo, mas com certeza eu já falhei com alguém de outra forma. Eu sou tão pecador quanto. Acho que por trás, às vezes, das nossas feridas abertas, por uma dificuldade de perdoar, tem ali um sentimento de superioridade, dizendo assim, eu sou melhor do que essa pessoa, eu jamais Tem um falei o que ela orgulho ali fez. por trás, né? Orgulho, é. E o segundo olhar é para a cruz, Israel. Sim. Ali Jesus foi ferido, ali Jesus foi traído, decepcionado, ele foi abandonado, ele foi preterido, ele foi humilhado, ele foi ridicularizado, mas ele fez isso por amor e para perdoar. Então acho que se ele fez isso por mim, mesmo eu o ferindo, quem sou eu para olhar para aquele que me feriu e falar, eu não tenho, isso não tem perdão, o que você fez Sim. não tem perdão, tem perdão. E o Espírito Santo do Cristo que foi morto e ressuscitou é capaz de produzir em mim um tipo de amor que eu não consigo produzir por mim mesmo e me ajudar a liberar esse tipo de perdão. Então, não desista da igreja. É isso que eu diria para essa pessoa, não desista da Amém. igreja, porque Jesus não desiste de você. Amém. É. E eu diria que é como Jesus ensinou: aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado da terra é desligado no céu. Eu creio que, partindo do ponto de vista da pessoa ferida, o pastor Juliano deu uma resposta perfeita. Do ponto de vista da pessoa que está fora e que a gente não sabe, eu diria que a igreja deve procurar essas pessoas. Uhum, A igreja deve dar a oportunidade a essa pessoa e caminhar perfeito. com ela a segunda milha. A igreja, que pode ser essa que colocou essa pessoa para fora, e quando a gente diz igreja, somos nós, pessoas, corpo de Cristo, deve pedir perdão para certas pessoas, deve estender a graça para essa pessoa. Quem sabe alguém que nos ouve é uma jovem que amava Jesus e se deu num relacionamento errôneo, ela não pensou, era imatura. E aí ela foi disciplinada por causa de uma gravidez fora do casamento. Né? Quem sabe um irmão que estava na igreja e
e foi atropelado pelas suas dívidas, pelas suas contas e se viu envergonhado, se viu como um caloteiro, uma pessoa de mau caráter, e foi apontada e ela foi exposta e ela se sentiu envergonhada, está fora da igreja. É como o Juliano falou, é na cruz Uhum. que a gente vai tanto receber o perdão como liberar o perdão. Então é parte da igreja também ligar e desligar, pedir Uhum. perdão e perdoar. Se disciplinou, é com o propósito de restaurar. Se errou, reconhecer o erro dela e ir em busca daquela perdida. Então, eu creio que a igreja, por ser amada de Deus, o veículo de Deus que ele usa pelo Espírito Santo para abençoar as pessoas, cabe a nós também, a você que nos ouve, dizer: nós amamos você, porque Uhum. Deus ama você e nós queremos ajudá-lo a não ficar estagnado, mas Uhum. Amém. vir. Eu me lembro de uma ocasião em que eu pessoalmente, e podia ser qualquer tipo de pecado, eu estava com contas assim enormemente pesadas para mim. E eu falei para o meu pastor, falei, pastor, eu acho que eu não posso nem congregar porque eu estou devendo muito, eu não estou conseguindo saldar as minhas dívidas. Eu acho que eu não poderia ter nem ministério e nem fazer o que eu faço. Ele falou, filho, vamos fazer o seguinte, está errado, não é bom fazer isso. Você foi levado por um sistema, Uhum. mas não é a disciplina aqui que eu quero para você, mas nós vamos fazer um acordo. Eu vou fazer um empréstimo para você, no meu nome. Ele tinha conta no exterior, com juros baixíssimos. Você vai pagar isso em 2 anos, como puder. Nós vamos zerar os seus cartões, mas nós dois vamos fazer eu vou mostrar o amor de Deus através disso, nós vamos pagar essa dívida, você vai se aliviar, você vai recuperar a sua dignidade, mas nós dois juntos vamos cortar esse cartão. Falei, vamos, em nome de Jesus. E esse é o AC, o grande AC. Ele fez isso comigo e com muitos. E nós se livramos daqueles cartões, pagamos o cartão, eu paguei ele em 2 anos, sem juros, porque eu não tinha maturidade para pensar nele. Mas foi isso, eu estava num pecado, podia ser qualquer um. Então veio alguém que não alisou o meu pecado, meu erro, Uhum. mas ele falou assim, eu como igreja, eu vou te abençoar. Sim. Às vezes é uma oração, às vezes é uma palavra, às vezes assim, vamos pagar esse negócio junto, ou vamos comer junto, ou Uhum. vamos dividir meu salário junto por esse tempo até você se erguer, mas vamos eliminar o mal. E vamos, como igreja, fazer o que é certo. Teria muitos exemplos, mas isso é Sim. igreja. É. É chegar na hora que precisa. Uhum. E fazer como Jesus falou, quem não tem pecado, ataque a pedra. Uhum. Primeira Sim. pedra, do maior ao Exato. menor. Então é Exato. assim, não é atividade da igreja tacar a pedra, mas é recuperar as pessoas. Amém. Não, Jesus disse, vai no peques, mas não concordando com o pecado, mas não expulsando, não tirando as pessoas, não dizendo que elas não são dignas. Aliás, no início falamos, a igreja é a única instituição, né, Uhum. que faz o que faz. E digo mais, a igreja é a única instituição que não exige nada da pessoa. É. Qualquer agremiação, você precisa ter status, dinheiro, Uhum. qualificação, gabarito, pedigree. A igreja é para todos, é para os doentes, Amém. é para os pecadores. E quem fez isso? Jesus, Amém. Deus, traz seu Amém. sangue. Então a gente não pode pôr um nível, ela tem um nível, mas nós começamos por baixo. Exato. É de baixo para cima, isso é a igreja. É. Então quem está fora da igreja, lembre disso, a igreja não é para os perfeitos, não é para os sãos, Uhum. para os doentes, para os oprimidos, para os que reconhecem que precisam de Deus. E aí ele faz a Amém. sua obra. Amém. Né? Amém. Amém. A gente está Muito chegando ao final desse podcast. Vocês Sensacional. Foi muito têm bom. alguma consideração final? Não, só agradecer e pedir pro pessoal dar uma olhadinha lá na última pregação. Exato. Exato. Vocês ainda não A assistiram. primeira da série, né? É a Se primeira vocês da série. não assistiram a pregação aqui no culto, presencialmente, vocês têm a oportunidade de assistir pelo YouTube. E vai agregar muito com o que a gente está discutindo aqui. Sim. Porque a gente está discutindo de uma forma mais informal, em forma de conversa. Mas a pregação foi uma benção, uma benção.
Ao longo dessa conversa, ficou claro que a igreja ela é imperfeita, né? Uhum. A igreja terrena, né? Como a gente falou Sim, no início. sim. Ela é imperfeita, formada por pessoas imperfeitas. Mas ela é extremamente amada pelo Senhor, extremamente amada pelo Senhor. E amar a Cristo envolve amar a sua igreja também, Uhum. né? É. Aprender a amar a igreja também. Amar a igreja não é só um pensamento assim de um sentimento, mas é É, uma decisão, né? é. É aquele amor que você decide amar apesar das falhas. E eu acho que faz parte da maturidade cristã a gente começar a amar cada vez mais a igreja, fazer parte cada vez mais do corpo de Cristo, que é o que Jesus quer para a nossa vida. Eu espero que esse podcast tenha abençoado a Amém. sua vida. Eu espero que você possa aprender um pouquinho mais com esse podcast, ser cheio do Espírito Santo, e entrar nesse rumo à maturidade cada vez mais, né? Ser cada vez mais maduro e que o Senhor abençoe a sua vida. Obrigado por você assistir, obrigado aqui pela presença dos pastores Obrigado. e até a próxima. Valeu.